Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Pastor Olavo Amaral. Eu venho trazendo aqui um vídeo para você que me chamou muita atenção e é de uma pessoa muito inteligente, meu amigo, pastor e doutor Alex. É uma bênção de Deus. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, a sua casa. E em uma entrevista, em um podcast, mais ou menos, eu vou deixar aqui o link desse podcast, do canal Podcast Mais ou Menos, aqui embaixo na descrição do canal, para que você conheça, se inscreva até mesmo nesse canal. É uma bênção de Deus esse canal Podcast. Eu quero que você entenda o que ele quer explicar, o que ele quer falar sobre o Jardim do Éden. É algo muito curioso. Você tem que prestar muito bem atenção no que ele quer transmitir, no que ele quer passar. Desde já, eu quero que você nos ajude aqui no canal a chegar a 100 mil inscritos. Conto com seu apoio. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o teu like aqui nesse vídeo, não custa nada você fazer isso por nós, e comente. Quando você comenta, compartilha, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom, manda para outras pessoas e você abençoa o canal. E você abençoando o canal, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. Se você não concordar com o posicionamento, com a linha de raciocínio do pastor Alex, não tem problema nenhum, eu respeito, mas preste bem atenção, é algo muito curioso e ele traz na sua explicação, e eu trouxe aqui alguns cortes do podcast mais ou menos, e chamou a atenção, eu creio que vai chamar a tua atenção também. Preste bem atenção. Verdade, é a questão do Jardim do Éden. Se foi realmente algo que teve literal, tinha um jardim, ou se é algo abstrato. Não, tem. Tem um jardim. Ele está aqui entre nós. Nós não temos acesso. Olha só, o nosso mundo, ele é tridimensional. Não é isso? Sabe disso, né? Altura, largura, não é isso? A gente é tridimensional, tá? Existe a quarta dimensão, lembra disso? Quarta dimensão. Mas na verdade você tem outras dimensões além da quarta dimensão, ok? O apóstolo Paulo mesmo falou que ele visitou outros céus, ok? Tá certo, né? E ele ainda fez mais, ele disse, cara, eu queria contar um monte para vocês, mas vocês são tão tontos, vocês são tão crianças, que eu não posso nem compartilhar. Vocês vão me dizer que eu sou maluco. Entre linhas era o que ele está dizendo. E ele falou, eu vou ter que falar os rudimentos da palavra para vocês, eu vou dar leitinho para vocês. O que Paulo viu? Quais foram as revelações que ele teve? Ok? Né? Você imagina que quando, né, a Bíblia fala em carro de fogo em Elias, né, que carro de fogo é esse? É um disco voador? Teria uma localização assim territorial assim específica? Jardim. Porque alguns falam que é no Nordeste da África, por causa da questão do Rio Tigre, do Rio Eufrates. Isso aí. Ele dá uma localização, né? E aí é muito provável, né? E na Segunda Guerra Mundial, o Hitler andou pesado atrás de todos os símbolos das principais religiões do mundo, né? Lembra disso? Ele tinha um grupo especializado só nisso, em vasculhar tudo, inclusive, né, a questão da Arca da Aliança, né? Inclusive Indiana Jones tem, né, um dos filmes do Indiana fala disso, olha só, explicando isso, essa procura pela questão da arca. Ele queria achar a bendita da arca, né? Porque ele sabia que quem detesse a arca teria um poder, então ele queria aquele poder ali em cima disso. Então, na realidade, né, o Éden está no planeta, nós não conseguimos vê-lo, ok? Porque agora, olha o que foi colocado lá. Não foram colocados os benditos anjos, né? Com espadas de fogo para impedir o acesso, ok? Então, significa que eu estou aqui, sou retirado, eu vou para cá e alguém guarda isso para que eu não tenha acesso, por causa da árvore da vida, que é o que a galera anda procurando, né? Você lembra da Ratanabá, não é isso? Ratanabá, isso, sim, é outra treta, né? E Atlantis, outra treta. Então o que não falta é treta, não é isso? Para você chegar e mexer com a cabeça do cara comum. Porque o cara comum, né? Ele não quer entender.
Ele não quer conhecer e ele não quer discernir, cara. Ele quer o troço mastigado para ele. E mastigado, ele vai comer a farinha de inseto, cara. Essa que é a grande verdade. Ele vai receber a renda universal. Então, quem está nos ouvindo, né, se eu posso deixar um grito de alerta, é empreender e montar cooperativas, cara. Vocês têm que fazer, vocês são jovens, entendeu? Vocês têm que fazer isso, cara. Tem que fazer. Isso aí é prioritário para que vocês possam, né, esticar a linha por um tempo de um tempo, ok? Mas é muito importante isso, né? E as oportunidades são incríveis para isso. E no que tange ao conhecimento humano, nós temos que entender o seguinte: nós só sabemos o que alguém escreveu. Quem escreveu é quem venceu uma guerra. Tu já viu perdedor escrevendo história? Nunca vi. Né? Imagina a história se fosse escrita pelo Japão em relação ao que o americano fez com ele. Seria a história que você estudou? Dizendo que foi feito algo, né, para poupar milhões de vidas em continente europeu? Em continente lá nos Estados Unidos, por causa da guerra, que milhões de pessoas iriam morrer. A grande verdade é que alguém ofereceu um sacrifício de 200 mil almas. Quem fez isso? Um povo dito cristão. Matou 200 mil pagãos. E aí alguém recebeu esse sacrifício? Isso foi um culto a céu aberto? Por que ninguém fala disso? Compreendeu a parada? Por que o século XX foi marcado por tantos conflitos bélicos? E por que se continuou investindo em destruição de massa? Os mesmos caras que estão dizendo que a Terra está aquecendo e que a baba lá, né, o arroto do bendito do boi, é que está esquentando o planeta depois de tantas bombas nucleares que foram, né, detonadas no planeta. Cara, ou eu, né, tô dormindo, ou de fato nós estamos dentro de uma Matrix. Ô, doutor, falando só para não fugir desse tema que a gente tá falando da Bíblia. Só acredito também que existem histórias fictícias na Bíblia, tipo, eu já ouvi falar sobre Jó. Aquela história de Jó, tá em outras civilizações, ter uma história bem parecida, como se fosse de Jó, que os povos contavam. Existem histórias na Bíblia também que foram feitas só para dar uma lição pra gente? Ou tudo que foi na Bíblia é literal? Uma pergunta de prova, né? Então vamos lá, olha só. Tudo que existe, existe a partir de um ponto. Sim ou não? O ponto é o mesmo. A narrativa, né, ela vai ser no nível de compreensão. Então, quem escreve o Pentateuco? Né? Um príncipe egípcio. Moisés. Ok? Que foi educado segundo as artes egípcias. Suméria. Tu compreendeu? Então, toda maneira dele chegar, né, e colocar o que ele colocou, fica muito claro um posicionamento totalmente diferente do Novo Testamento, que tem uma influência grega. Então aqui você tem uma influência suméria, e aí é legal, né, olhar os sumérios para você poder entender essa influência, ok? E ler os gregos para você entender a influência grega na questão do Novo Testamento. Compreendeu? Então, na verdade, você tem duas civilizações aqui, né, que elas marcam o judaísmo, né? Os sumérios, de um lado, e agora a questão grega do outro lado para nós cristãos, o Ocidente, né? Então, quando a gente pensa em direito, a gente tem que falar em Roma e a gente fala em Moisés. Vocês sabem disso, né? A base do direito é Moisés e a base é Roma, né? O direito romano. Então, na realidade, não tem nada de novo debaixo do sol. Então, se a gente for conversar sobre esse podcast, né, você vai falar do que você entendeu, ele vai falar do que ele entendeu e eu vou falar do que eu entendi. 3 visões diferentes da mesma coisa que aconteceu. Percebeu? Mas o fato é, as civilizações, elas falam de um início de tudo, observa isso. Todas as culturas falam de um início de tudo. Todas as culturas falam que em algum momento deu ruim, que deu problema. E todo mundo fala que o troço vai dar mais ruim. Tá certo? Então você vai lá no cara do Zen budismo, do hinduísmo. Você vai lá no cara do xamanismo. Cara, pra onde tu for, alguém tá falando o seguinte, cara, tem uma briga entre duas forças aí, entre o conceito de bem e mal, e essa parada não vai acabar bem. Quem tiver no meio do caminho vai ser trucidado. Esse é o momento da humanidade. Então a questão é que a quem você escolhe servir, você está trazendo para você uma sentença.
Essa que é a grande verdade. Então, quando você pega as representações bíblicas, né, e você vê semelhanças, né, em relação às outras culturas, é porque, na realidade, isso está acontecendo, além do conceito do Jung, do inconsciente coletivo, que você vai lá e tem o acesso. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava desenvolvendo a transição da Castelo Branco para a universidade. Foi o consultor que fez isso. E eu estava trabalhando um conceito de reengenharia educacional. Eu estava implantando salas do futuro, eu estava mudando processo pedagógico, eu estava fazendo um monte de coisa. Nesse mesmo período, no Sul, estava a professora Cosette Ramos fazendo algo muito semelhante. Ela publicou, eu não publiquei, e ela chamou de construtivismo. Eu seria um dos pais do construtivismo no Brasil. Isso começou dentro da Universidade de Castelo Branco. Eu estava desenvolvendo isso, só que eu não publiquei. Ela publicou, ok? E aí saiu o método positivo. Você já deve ter ouvido falar do método positivo. Existe até a Universidade do Positivo lá em Curitiba, se eu não falo a memória, no Paraná. Isso vem do mesmo período. Olha só, eu estou fazendo uma coisa, ela está fazendo a mesma coisa, ok? Nós não nos conhecíamos, nós não trocamos informação, nós não acessamos a mesma matriz de informação e estavam fazendo coisas muito semelhantes, ok? Os anos passaram, eu virei um desconstrutivista. Eu entendi por que eu não publiquei o construtivismo, né? Porque eu trabalho o conceito de desconstrução, quebra de paradigma, construção de paradoxo, então mudança de realidade, ok? É assim que eu trabalho nas empresas, sistema educacional, no processo eclesiástico. Então, na realidade, a gente quebra as crenças constituídas e joga a pessoa dentro de uma experiência paradoxal. E dentro do paradoxo, o que você aprendeu não te serve de nada. Nada. É quando Paulo chega e diz, olha, cara, tudo que eu tenho é esterco. De nada adianta essa titularidade que vocês estão me dando. Isso não está me trazendo o conhecimento que eu preciso. O conhecimento que eu preciso, ele vem do céu. Olha só, a que ponto ele chega, tá certo? Então, no momento atual, o que a gente tem é que tudo que foi feito. Aonde? Na origem. Isso andou pelo planeta? Andou. Exemplo. Tivemos aí o amiguinho de Wuhan. Como é que o amiguinho de Wuhan foi para você? Tu vai dizer uma coisa. O que foi para você? Tu vai dizer outra. E se for para mim, eu vou dizer outra. Eu tenho certeza disso. Cada um de nós experimentou o amiguinho de Wuhan de uma maneira. E cada um de nós vai contar a história de uma maneira. Aí beleza. Temos 3 histórias. E a história que a mídia conta? É a nossa história? Mas alguém vai ouvir a nossa história? Nós não podemos nem deixar gravada a nossa história. Meu Deus, Jesus, colocaram uma mordaça. E eu nem posso falar a minha versão dos fatos. Está aí, meus amigos. Agora eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário. Deixe aqui, mesmo que você não concorde, coloque aqui o que você acha, respeitando uns aos outros. Volto a dizer, o link do canal podcast mais ou menos vai estar aqui na descrição para vocês se inscreverem e até mesmo conhecer esse canal abençoado. Que Deus abençoe o Dr. Alex, que Deus abençoe a vida dele, o ministério dele, dando mais graça, sabedoria, entendimento. E você que chegou aqui no meu canal, que Deus te abençoe. Se não for inscrito, se inscreva e não deixe de deixar o seu joia, que é muito importante, o seu comentário também. Aqui embaixo está a chave Pix do nosso ministério. Estou tentando mudar algumas coisas aqui, iluminação, trazer imagem de qualidade para vocês e preciso da ajuda de vocês. Se torne um membro aqui do canal, assine aqui o canal, é um valor bem irrisório, bem simbólico, né? Se você puder ajudar, ou então estou levantando os semeadores da Boa Semente uma vez por mês, você vai plantar nesse ministério e eu tenho certeza que o Senhor vai te dar 70 vezes 7 de saúde, multiplicação e prosperidade. Aquilo que Deus tocar no teu coração. Os comprovantes que comparecem ali para mim, eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus. Se você não puder, você vai orar por nós e eu tenho certeza que Deus vai estar abrindo portas, tá bom? Me siga no Instagram também, Olavo Amaral. Que Deus te abençoe e a mais perfeita e gloriosa paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Fiquem todos com Deus.